Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero focalizar no Salmo 73, atribuído ao Asaf, um levita discípulo de Davi, o seguinte: o mau exemplo dos grandes como estímulo aos crentes. Isso é um alerta que precisa ser dado. Eu vou mencionar o Salmo, vou também fazer referência aos grandes do mundo e depois só aos grandes, entre aspas, dentro do Evangelho. Vamos focalizar isso como um alerta para nós. O Asaf começa o Salmo dizendo: pois é, eu sei que Deus é bom, mas eu andava distraído, então quanto a mim pouco faltou para que os meus pés se resvalassem. Eu invejava a arrogância dos grandes quando eu via a prosperidade deles. Aparentemente eles não têm preocupações, são muito fortes, não se cansam, são soberbos, eles se mostram assim, não temem usar de violência, eles estão sempre fazendo fantasias na sua cabeça, zombam dos outros maliciosamente, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra toda. Eles sabem, são os doutos, os conhecedores de tudo que acontece. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, ou seja, bebe muito. O seu povo olha para eles. O problema é que os crentes também estão olhando para eles, esses tais artistas ricos, milionários, bem-sucedidos, influencers na internet, e há crentes que estão olhando para eles também. Mas o mundo, claro, está os admirando. E eles são autossuficientes e não precisam de Deus. E o Asaf então continua: pois é, esse caminho deles os leva a grandes riquezas, mas eu, aparentemente, dei bobeira na vida. Eu conservei minha pureza e minha inocência e achava que eu estava num caminho de perda, mas eu poderia andar no caminho deles também, me enriquecer como eles. Mas aí ele faz uma reflexão, o Asaf: olha, só em pensar isto é tentação, ou seja, só em ser tentado eu já estaria traindo o meu Senhor e o povo de Deus. Em só refletir sobre isso, eu achei que é uma tarefa muito complicada. Essa tentação é muito forte na minha cabeça, como é na cabeça dos crentes também, ter como modelo alguém do mundo. Mas aí eu entrei no santuário e atinei com o fim deles. Eu vou parar por aqui. Essa situação do Asaf acontece conosco também. Muitos jovens crentes têm um ídolo na sua mente, um referencial, uma pessoa que eles olham como modelo para seguirem, um militar muito bem sucedido, ou então um ator, um economista bem-sucedido, um político importante ou um empresário dono de muitas coisas, e o jovem fica querendo ser como ele. O pior é que esse modelo é ensinado nas escolas,
transmitido nas mídias e os crentes absorvem esse modelo também. Entre outros aspectos, esse modelo traz a liberdade sexual que essas pessoas têm. Ele é o bonzão, arranja muitas mulheres, a mulher é a tal, é admirada, elogiada, e muitas jovenzinhas crentes querem ser como ela também. E esses grandes do mundo, infelizmente, estão servindo de modelo nas escolas, nos filmes, na televisão, na internet. São os influencers, aqueles que se enriquecem e trazendo isso como estímulo para os jovens, também o jovem cristão. Esse é o problema. E nós temos que alertar nossos jovens cristãos sobre isso, porque os velhos já sentem que a sua vida já foi, mas os jovens ainda têm a vida pela frente e querem seguir algum modelo, algum exemplo. O nosso modelo para nós nos apaixonarmos deve ser Jesus. E aqui na terra, os homens que seguem a Jesus. O apóstolo Paulo disse: sede imitadores meus, como eu sou de Cristo. E de imitadores meus. Por que não de Jesus diretamente? Porque Jesus não está aqui. As pessoas estão vendo Jesus na minha vida. Por isso eu quero me santificar, me consagrar. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida, abençoado por Deus, uma pessoa muito feliz e quero me santificar cada vez mais para que as pessoas olhem em mim um modelo, um referencial. Os jovens tenham em mim um estímulo para eles poderem seguir também o meu exemplo. Eu me santifico para isso. Estou citando um exemplo. Nós deveríamos olhar como referencial os homens de Deus, mas isso precisa mudar a mentalidade dos crentes. Meu irmão, você valorize os pastores. A Bíblia nos exorta para isso. Hebreus 13, reconhecer os pastores que nos pregaram a palavra de Deus, os líderes que se afadigaram no Evangelho para que nós pudéssemos conhecer o Senhor. Ame essas vidas, valorize, honre a quem merece honra. Nós temos que honrar esses líderes que se parecem com Jesus. Isso não é a idolatria, honrar esses líderes que se parecem com Jesus. Mas acontece que Satanás é astuto e consegue desviar a atenção dos crentes. Primeiro, na igreja, disseminando fofocas e maus pensamentos para os crentes pensarem mal de seus líderes. Ao invés de honrar seus líderes, eles vão criticar, falar mal e fazer fofoquinha e motivo de risada e chacota. Isso é obra de Satanás para a gente não honrar os líderes que Deus coloca no nosso meio. Por outro lado, Satanás vai através da mídia, televisão e do mundo exaltar aqueles grandes que não são necessariamente exemplo para nós. Eu vou me dar a liberdade aqui, essa palavra fica gravada aí para quanto tempo depois, de mencionar em nosso tempo uma pessoa que tem servido de modelo para muito crente. Ele se chama Bolsonaro. Pois é, Bolsonaro não é exemplo de vida moral, não é exemplo de santidade, não é exemplo de quem conhece a Bíblia, não é exemplo de quem prega a Bíblia, mas ele é modelo para muito crente no Brasil hoje. O fim disso não vai ser bom. O Asaf pensou nas consequências, então estou falando aqui antes que o fim chegue e as coisas tenham o seu destino. Não é um bom exemplo. Mas agora surge outro que vai arrebatar o coração de muito crente por aí. Ele é o Pablo Marçal. Começou com o Evangelho, se enriqueceu, mas não pelo Evangelho, não pregando o Evangelho, usando a internet, que também não é um instrumento de Deus,
para se enriquecer. E agora se lança a política e hoje, né, é o maior sucesso político no Brasil e está, assim, enchendo a cabeça de muitas pessoas como um modelo. Eu repito, não de santidade, de vida pura, de simplicidade, de humildade. É um estereótipo, é um modelo, um referencial que vai encher a cabeça de crentes no Brasil inteiro com sonhos humanos. Ele é o perfeito exemplo de quem saiu do evangelho pobre e se enriqueceu no mundo. E há muitos crentes que estão vidrados nisso, enfeitiçados por isso, e o fim não é bom. O alerta que a Bíblia nos deixa é para tomarmos cuidado com esses exemplos de grandes no mundo. Eu não vou fazer referência aos grandes pregadores, para Deus não há grande no Evangelho, mas houve grandes pregadores que foram endeusados, idolatrados, se engrandeceram e depois trouxeram escândalos para o Evangelho. Deus não participa desse engrandecimento de pessoas. O meio evangélico tem muito disso. O grande cantor, o grande líder, o grande pregador, o grande isso e aquilo. Deus não trabalha com grandes, isso é fundamental. Que a gente honre os pequenos líderes que Deus colocou conosco, valorize. Esses são os homens e mulheres que Deus quer que você honre. E cuidado com o estereótipo dos grandes que principalmente a mídia traz para nós e que não são de Deus. Grandes pregadores do mundo fizeram muita propaganda, ganharam dinheiro, gastaram dinheiro com a sua imagem própria para se tornarem grandes. Cuidado com esses estereótipos dos grandes. E o Asaf nos dá a receita. Pense na consequência no fim deles, porque Deus tem um caminho de humildade, de simplicidade, de retidão, e a gente não deve se afastar desse caminho. Esse é o caminho do Senhor para nós.